Temos aqui a pergunta do Jefferson. Ele gostaria de saber se Deus ainda fala em sonhos. E ele cita aqui o exemplo de José do Egito. Podemos ainda Deus falar conosco através de sonhos, como falou com José no Egito? A palavra de Deus, queria que o irmão lesse Hebreus capítulo 1, verso 1. Essa deve ser a nossa primeira regra, né? É a palavra que nós devemos sempre ter como base. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui é bem claro que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, são totalmente cristocêntricos, de maneiras que a nossa regra principal, a nossa pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. O sonho, Deus pode falar, mas precisamos ter um devido cuidado, porque senão podemos entrar numa espécie de ocultismo. E temos vários exemplos na Bíblia com relação ao sonho. O irmão poderia ler Eclesiastes capítulo 5, verso 3, por exemplo, que fala a respeito do sonho, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, fala sobre vários conselhos aqui, né, o texto, né? E fala no versículo 3, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Então o texto aqui é muito claro, né? E é uma repetição do verso 7 também, né? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então aqui fica bem claro que às vezes a pessoa passa por uma situação, tem um sonho e acha que é Deus que está falando. Precisamos ter muito cuidado e não abrirmos mão da realidade da palavra do Senhor, especialmente com relação à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também um texto que está em Números, capítulo 12, quando da sedição de Miriam e Arão, em que Miriam e Arão queriam tomar o lugar de Moisés, nós vemos que Deus fez uma distinção muito clara para com Moisés. E Números 12, 6 fala sobre isso, até o verso 8. Vamos ler então, Números 12, né? 6. 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, na minha tradução, é bem clara. Aqui, Deus dizendo a respeito de Moisés, boca a boca falo com ele, às claras, e não por figuras. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, precisamos, dentro dos sonhos que Deus às vezes pode nos dar, ter o respaldo da palavra do Senhor. E saber que a palavra do Senhor, ela está em primeiro lugar com relação
aos sonhos que podemos ter. Né? Temos aqui uma outra pergunta da nossa irmã Almira. Ela faz um comentário aqui. Gostaria que o pastor falasse algo a respeito. Por que, quando passamos por uma dificuldade, nós contamos os nossos problemas para muitas pessoas por causa do desespero? Isto parece ser, a princípio, um alívio, mas depois vem o entendimento de que não agimos de maneira correta, a pessoa se arrepende daquilo que falou, a sua intimidade para o outro irmão, e ela pergunta como vencer isso aí. Esse impulso que a pessoa tem de qualquer situação particular, corre à procura de um irmão, relata aquele problema e depois ela se arrepende. Puxa, não devia ter exposto a minha situação. O que nós podemos falar, pastor? Precisamos ter um bom controle com relação a essa situação. Gostaria que o irmão lesse Provérbios, capítulo 10, verso 19, o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então essa parte B é muito importante. Mas o que modera os lábios é prudente. A língua, diz o apóstolo Tiago, é como uma fagulha que pode incendiar uma mata toda, de maneiras que a pessoa que consegue controlar este pequeno membro que é a língua, ela tem um autodomínio. E eu penso que 3 coisas são importantes para esse controle. Primeiro, a palavra do Senhor. Buscar o conselho na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem conselhos, como acabamos de ler esse texto. Podemos também citar o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16, que também nos falam a respeito dessa moderação com relação à palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a palavra, em primeiro lugar, podemos citar também a oração e podemos citar, especialmente quando passamos por uma fase difícil, o jejum. Porque o jejum, quando nós ficamos um período de consagração a Deus, o jejum ele tem por finalidade, além de expulsar determinadas castas de demônio, como o Senhor Jesus falou, ele tem também a condição de nos dar um fortalecimento para a nossa carne. Quando nós dominamos o apetite, nós também, consequentemente, vamos dominar as outras áreas do nosso corpo, no caso a língua. E o que diz o apóstolo Tiago a respeito da língua? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, fala sobre o tropeço na palavra, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Maneiras que a língua, Deus nos deu as chamadas janelas do corpo. São os olhos, são a boca, são os ouvidos. Deus nos deu 2 ouvidos para quê? Poderia ser um ouvido só. E Deus nos deu uma boca, aonde podemos nos alimentar, e Deus deu a língua, como podemos nos comunicar. Então é prudência, mais ouvir do que falar. O verdadeiro sábio da palavra de Deus, ele deve mais ouvir do que falar. Isso é uma prudência. Agora, com relação ainda à questão que a irmã levanta, será que não podemos falar para ninguém, então, as nossas dificuldades? Não é isso também. Nós temos que ter, em primeiro lugar, se a pessoa está numa igreja, tem confiança no seu pastor, quem ela deve procurar? O irmão fulano? A irmã cicrana? Não, ela deve procurar o seu pastor. O pastor, ele tem a função de apacentar as ovelhas. Ele tem também o dever de guardar consigo aquilo que a pessoa expõe para ele. Ele não pode falar coisas particulares para outras pessoas que ele tem o conhecimento. De maneiras que isso também deve ser uma regra. Agora, podemos ir um pouco mais além de algo que acontece nos nossos dias. E se a pessoa passa por um período psicológico de muita tristeza, de muita depressão, e ela vai procurar um profissional na área da psicologia ou na área da psiquiatria, por exemplo. Então aqui entra um estado um pouquinho mais avançado, em que há uma certa controvérsia com relação a esse posicionamento. É lógico que se for uma pessoa crente dentro da esfera espiritual da igreja, é o ideal. Como é que uma pessoa vai para um psicólogo, por exemplo, que não é cristão, e vai falar de situações espirituais para um homem incrédulo, uma mulher incrédula? Há uma certa incoerência. Se for algo que é da natureza, da pessoa, da origem humana, vai lá.
Mas se é algo espiritual, essa pessoa não tem essa propriedade de ter o Espírito Santo de Deus. Então é uma área de muito cuidado, mas o principal é a pessoa não se expor para qualquer um, ficar falando da sua vida para um monte de gente. Por quê? Porque ela se torna refém. Amanhã ou depois acontece alguma situação entre essa pessoa que ela conversou vai utilizar daqueles segredos, né, para ir contra ela. Isso é terrível, né? Então tem um aconselhamento pastoral, este é bíblico, né? Agora vamos para a pergunta do irmão Ronaldo. Ele pergunta: por que Satanás se tornou mal? Isto foi uma opção dele? Ele era Lúcifer, um anjo. E aqui a palavra de Deus, gostaria que o irmão lesse o texto de Isaías, capítulo 14, a partir do verso 23, fala sobre isso, né? 13. Eu vou 14, ler aqui. 13. Isaías 14, versículo 12, é muito claro aqui, né? Fala sobre a queda Isso. desse anjo, né? Que era Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o texto aqui mostra que foi uma opção dele, né, pastor? O orgulho, vaidade, soberba, querer ser maior do que Deus, né? Como diz aqui: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. O anjo que foi criado por Deus, né? Queria se exaltar e colocar o trono acima do trono de Deus. Uma autoexaltação, Autoexaltação. né? Uma ambição, um orgulho. E isso também é repetido em Ezequiel, capítulo 28, que fala a respeito de Lúcifer, que é Satanás, e dessa maneira nós vemos que, juntamente com ele, 1/3 dos anjos o seguiram. E ele continua com essa mesma ação no mundo, nos nossos dias, né? Aqui também Ezequiel, pastor, 28, né? E fala: estavas no Éden, jardim de Deus. Aí começa a descrever, né? Tu eras um querubim ungido para proteger. E eu te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então está mostrando aqui que ele foi criado perfeito, até que foi achado iniquidade nele. Então foi uma opção realmente dele.